Capítulo 4. Organização burocrática, a jaula de ferro. Quem tem medo de burocracia? O conceito de organização burocrática surgiu com o intuito de permitir que a administração das organizações se tornasse viável. Entretanto, a palavra burocracia normalmente é utilizada como sinônimo de lentidão e demora. Neste capítulo, queremos que você mude sua opinião sobre burocracia. Palavras-chave: organização burocrática, burocracia, impessoalidade, formalismo, profissionalismo. Objetivos instrucionais: apresentar o conceito de organização burocrática no contexto das organizações sociais. Introdução. Enquanto a organização tradicional era desmontada palmo a palmo, o retorno à vida simples do campo não era mais possível para a sociedade como um todo. A Revolução Industrial redefiniu o modo de vida da sociedade, acentuando as diferenças entre o campo e a cidade. O capitalismo industrial promoveu uma mudança drástica na ordem social do século XIX, criando um sentimento de instabilidade constante, com a necessidade de mobilidade dos trabalhadores, a ascensão de grandes complexos industriais, a necessidade de viver para o trabalho em jornadas de 16 horas que não poupavam sequer crianças. Adam Smith já concluíra no século XVIII que o ser humano é o único ser vivo que depende do próximo para prover as suas necessidades. Esse pensamento se confirmou com o avanço do capitalismo industrial no século XIX. Adam Smith já concluíra no século XVIII que o ser humano é o único ser vivo que depende do próximo para prover as suas necessidades. Esse pensamento se confirmou com o avanço do capitalismo industrial no século XIX. Para uma pessoa comum que trabalhava por longas jornadas de trabalho, não era possível plantar, colher ou criar o próprio sustento. Fiar o algodão para fabricar o tecido que servira para costurar as suas roupas, ou mesmo educar os filhos. Todos os aspectos da vida cotidiana sofreram um processo contínuo de especialização. Cada homem utiliza sua vocação e talento para oferecê-lo reciprocamente a outros. Nas palavras de Adam Smith, para adquirir qualquer parte da produção do talento de outro, na ocasião que dele necessite, as máquinas passaram a ser concebidas como facilitadoras da divisão do trabalho, pois eram projetadas para executar partes específicas do produto final. As empresas surgem em função da expansão das atividades comerciais, ao se separar a contabilidade privada da comercial e do surgimento da sociedade por cota de responsabilidade limitada. Mas mesmo com o surgimento das empresas, ainda não há elementos que caracterizem a empresa como organização, o que vem a ocorrer com a criação de sociedades anônimas que modificam o caráter patrimonial das empresas. Nessa situação, os meios de produção passam a ser dominados por burocracias. A figura 4.1 apresenta os principais conceitos formadores da distinção da organização enquanto burocracia. Organização burocrática. Burocracia: racionalidade, dominação racional legal, atividades planejadas, objetivo, eficiência, autoridade, hierarquia, divisão do trabalho, profissionalização, formal, impessoal, previsibilidade de comportamento. A militarização da sociedade. A militarização da sociedade. Nos primórdios do capitalismo, tudo parecia indicar que não havia alternativa, a não ser entender as necessidades que se sobrepunham aos interesses individuais. Entretanto, a Alemanha se tornou o primeiro país efetivamente industrial ao liderar a segunda revolução industrial, baseando-se na crescente disseminação de princípios da organização militar para as organizações industriais e governamentais. Enquanto as políticas de desenvolvimento dos demais países tendiam a limitar-se a ações de curto prazo, na Alemanha o conceito de planejamento viabilizou a visão de longo prazo. A militarização da vida social alemã foi empreendida no período de Otto von Bismarck, baseado na ideia de uma pirâmide social em que, na base, haveria funções a serem desempenhadas com a participação de todos. Essa visão mostrou-se eficaz para o progresso do país.
Carl Emil Maximilian Weber, ou somente Max Weber, era um jurista e economista atento ao processo de racionalização e à falta de perspectiva da sociedade perante o capitalismo. A inspiração de Weber para definir os princípios da burocracia veio da organização militar, cuja hierarquia de comando determinava as relações entre as pessoas ao identificar e atribuir tarefas a pessoas detentoras das habilidades necessárias para executá-la sob supervisão do seu superior, que era responsável por garantir que ela fosse bem-sucedida, independentemente de quem estivesse encarregado. Esse raciocínio foi suficiente para que Max Weber definisse os princípios da burocracia que deveriam nortear a vida das empresas industriais: formalismo, profissionalismo e impessoalidade. Pirâmide hierárquica. Max Weber propôs a transposição do conceito de pirâmide militar para compreender as organizações industriais. A pirâmide hierárquica de uma organização divide o trabalho de modo vertical, definindo os níveis de autoridade. A burocracia viabiliza a divisão horizontal do trabalho, em que diferentes atividades são atribuídas conforme os objetivos a serem alcançados. A divisão do trabalho define os cargos, independentemente das pessoas que os desempenharão. É o cargo que confere autoridade e responsabilidade, tornando a divisão do trabalho impessoal. Para Max Weber, os negócios deviam ser capazes de sobreviver à flutuação de mercados, tal como ocorria nos Estados Unidos, onde trusts industriais constituíam monopólios verticais para eliminar qualquer competição no mercado. A chave para esses complexos industriais funcionarem estava na cadeia de comando. O princípio da divisão do trabalho aumentava a eficiência na utilização de recursos e na rapidez de produzir algo. Entretanto, Weber questionou-se se seria possível produzir mais rápido do que os concorrentes. Para ele, a competição e a eficiência empresariais assumem características diferentes da organização militar. Em um exército, há o compromisso da cadeia de comando em obedecer às ordens sob quaisquer circunstâncias, o que define com clareza e precisão o papel de cada patente. De acordo com Weber, em um país a burocracia constitui o poder em forma de uma pirâmide racionalizada, tal como na organização militar. Cada posto burocrático tem uma função definida. O poder é extremo no topo da pirâmide e praticamente inerte na base. Um trabalho é bem realizado quando é possível fazê-lo de forma dedicada, sem necessidade de realizar outro trabalho. Na visão de Sennett, o modelo liberal de Adam Smith, prosperamos ao fazer mais do que o esperado. No modelo militar de Weber, somos punidos por sair da linha. No modelo weberiano, as funções são predefinidas e estáticas para garantir a coesão da organização, independentemente da pessoa que está no cargo. A pirâmide hierárquica pode sempre incluir pessoas no nível mais inferior, de acordo com as funções a serem desempenhadas. Há um caráter de inclusão social em detrimento da eficiência, que garante a transparência do que é esperado. Nessa pirâmide hierárquica, constituída como uma organização burocrática, a pessoa vive a vida que alguém concebeu para ela, cumprindo funções pré-estabelecidas, fixas, o que Weber denominou como jaula de ferro. Mas afinal, por que a pessoa se sujeita a uma situação dessa? Weber explica que é a expectativa de ser recompensado futuramente pelo trabalho realizado conforme esperado. Portanto, há nesse tipo de atitude uma previsibilidade esperada do comportamento para se atingir a eficiência. Entretanto, essa recompensa pode ser adiada indefinidamente, mesmo que isso leve à desmotivação e angústia do funcionário. Por outro lado, o funcionário sente-se protegido dentro da jaula de ferro. Ao longo do século XX, as organizações estruturaram-se com base no conceito de pirâmide burocrática, disseminando o conceito de divisão do trabalho para aumentar a eficiência, o que foi levado ao limite por Frederick Taylor nos estudos de tempos e movimentos. Princípios da organização burocrática. O sistema capitalista desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da burocracia. Na verdade, sem ela, a produção capitalista não poderia persistir.
Foi por intermédio da observação da sociedade, das relações de trabalho, da percepção da necessidade de sistematizar as relações dentro da indústria que Max Weber concebeu a burocracia. Weber considera a existência das organizações burocráticas desde a antiguidade, apesar de estarem longe do tipo ideal de organização. Com a decadência do feudalismo surge o sistema capitalista, as empresas e, consequentemente, a burocracia. A emergência da burocracia foi uma consequência da busca por sistemas sociais mais aperfeiçoados, com a crescente pressão por maior eficiência e a dificuldade frente ao desenvolvimento tecnológico e ao crescimento dos sistemas sociais. A burocracia é um tipo de poder. O sistema burocrático. A emergência da burocracia foi uma consequência da busca por sistemas sociais mais aperfeiçoados, com a crescente pressão por maior eficiência e a dificuldade frente ao desenvolvimento tecnológico e ao crescimento dos sistemas sociais. A burocracia é um tipo de poder. O sistema burocrático e suas relações baseiam-se na previsibilidade do comportamento dos membros da organização. Precisão, rapidez, univocidade, caráter social, caráter oficial, continuidade, discrição, uniformidade e redução de atritos. As organizações são sistemas predominantes nas sociedades industriais. A estruturação das empresas estava aumentando. As organizações estavam coordenando todas as atividades que diziam respeito ao trabalhador, influindo em sua personalidade. Um grande número de organizações estava condicionado ao desenvolvimento econômico, político e social. Quanto maior é a organização de um sistema social, mais próximo ela está do modelo ideal de organização burocrática. Weber conceituou burocracia com a enumeração de suas características, considerando burocracia como um tipo de poder e o tipo ideal por abstrações. As atividades se acham distribuídas sob a forma de deveres oficiais. A organização dos cargos obedece ao princípio hierárquico. A atividade está regulamentada por um sistema de regras abstratas. O funcionário cumpre tarefas baseado em formalidade impessoal. Os cargos se classificam tecnicamente. A organização administrativa do tipo burocrático puro é capaz de proporcionar mais alto grau de eficiência. A figura 4.2 apresenta a articulação das características da organização burocrática. A articulação das características da organização burocrática se baseia na divisão do trabalho para definir cargos, formalismo, que devem ser exercidos por profissionalismo, para exigir os objetivos da organização, independentemente de quem exerça, impessoalidade. Então, divisão do trabalho, cargos, formalismo, profissionalismo, objetivo da organização, impessoalidade. Os sistemas sociais que podem ser classificados em desorganizados, multidão, público, semi-organizados, família, tribo, feudo, e organizados, Estado, grande empresa, igreja. Essa separação facilita distinguir as organizações dos demais sistemas sociais. Para Max Weber, a legitimidade da dominação é o que a torna efetiva. Os limites que separam a burocracia dos demais sistemas sociais podem ser entendidos segundo as formas de dominação. Carismática, originária do carisma, é um poder sem base racional, tradicional, baseado nas crenças do tradicionalismo, em que a rotina determina a norma de conduta, não depende da base racional, não dispondo de base racional, e racional legal, baseada em normas legais, racionalmente definidas, constituindo na própria burocracia. Organizações nem sempre burocráticas. Quando Martin Luther King fez aquele célebre discurso I Have a Dream, todos ficaram magnetizados pelas palavras proféticas. Ele foi um grande líder, pois a sua personalidade era capaz de mover montanhas e atrair seguidores. Mas o tipo de dominação que ele exercia era meramente carismático. Ele não exercia cargo formal algum em instituições do governo. A oratória cativante era fruto de ele ser um pastor evangélico. A família real britânica é constantemente alvo dos paparazzi que procuram atos falhos entre seus membros para demonstrar o quão anacrônica é a monarquia no século XXI. Um regime monárquico baseia-se
na dominação tradicional, passando o trono de uma geração para outra, não importando se a pessoa está apta profissionalmente para ocupar o cargo. Os defensores do regime monárquico dizem que sim, que o herdeiro é sempre o mais apto, pois ele foi preparado a vida inteira para ser rei, enquanto que em uma democracia qualquer um pode ser eleito. Mesmo em termos de organização burocrática, a eleição também não é um mecanismo válido, pois não é necessariamente o mais preparado que assume o cargo de primeiro-ministro ou presidente. Há fatores imponderáveis nesse tipo de escolha. Michael Bloomberg entregou o cargo de prefeito de Nova York em 2013. A sua administração recuperou financeiramente a cidade, criou um novo estilo de administrar, recuperando bairros degradados com soluções criativas em todas as áreas. Fez uma verdadeira revolução na administração municipal. Ele ia de metrô para o trabalho, eliminou os gabinetes e salas da prefeitura, colocando todos os funcionários para trabalhar em um imenso salão. Como prefeito, não tinha sala própria, trabalhava em uma das mesas no meio do salão. Os seus secretários municipais eram constantemente cobrados por resultados e, sempre que encontrava algum entrave burocrático para fazer o que queria, colocava a mão no próprio bolso. Ao longo dos seus 12 anos como prefeito de Nova York, estima-se que ele tenha gastado por volta de 650 milhões de sua fortuna pessoal para administrar Nova York do seu jeito. O caso dele é interessante, pois o tipo de dominação que ele exercia era racional, a ponto de, quando os aspectos legais não lhe permitiam que gastasse o dinheiro público, ele utilizava o próprio. Caso: projeto da Cornell New York Tech. Um dos últimos projetos que Michael Bloomberg empreendeu como prefeito foi a criação da Cornell, uma universidade de tecnologia direcionada para as necessidades do mercado, para contrabalançar a perda de mais de 40 mil empregos desde a crise de 2008 no setor financeiro e outras indústrias fundamentais para a cidade, como a editorial e a fonográfica e da mídia e o varejo. Houve candidaturas de 18 propostas de quase 30 universidades de 9 países. O MIT não quis participar. E nesse cenário, Stanford parecia ser a universidade com melhores chances de ganhar a concorrência, tendo em vista que os seus ex-alunos eram fundadores da Google, Yahoo, HP, Sun e PayPal. E participava das diretorias da Apple, do Facebook e da Microsoft. Mas o consórcio formado pela Universidade Cornell e o Instituto Tecnológico Israelense Technion venceu a concorrência em virtude de iniciar as aulas com um ano de antecedência em relação a garantir um aporte financeiro adicional, além de 100 milhões da prefeitura para o novo campus em Nova York, graças à doação integral para o projeto de 350 milhões por parte de um ex-aluno de Cornell, o bilionário Charles Finney, criador da rede Dirty Free Shops. A primeira fase do campus, projetado pelo arquiteto Tom Maine, viabilizará a vida de 2.500 alunos e 300 professores. Os investimentos estimados para os próximos 15 anos serão de 2 bilhões. As aulas tiveram início em uma sede provisória do campus em Manhattan, após uma parceria entre a prefeitura e a Google, que é proprietária do imóvel, e alugou 1 metro quadrado de um de seus 15 andares ao consórcio, por um período de 5 anos. Esse exemplo demonstra que a burocracia pode ser um instrumento para agilizar o processo quando a relação entre todos os envolvidos se baseia em uma relação ganha-ganha para as entidades públicas, as empresas e a sociedade. A burocracia como um sistema social. A burocracia pode ser entendida como um meio de organizar sistemas sociais e, por analogia, como um tipo de organização baseada em princípios racionais, baseado em formalismo, profissionalismo e impessoalidade. O formalismo está baseado em normas ou regras pré-definidas que estabelecem
o que deve ser executado, como deve ser executado, por quem deve ser executado, além das relações hierárquicas de comando e subordinação. O profissionalismo baseia-se na premissa de que o trabalho a ser executado deve ser feito por pessoas com habilidades necessárias para a execução da tarefa. Quando há intersecção entre as habilidades necessárias e as tarefas a serem executadas, define-se a competência para o cargo. A impessoalidade parte do princípio que seja quem ocupar um cargo ou função na organização, o trabalho tem de ser feito com profissionalismo. Essa foi uma grande ideia de Weber, pois daí em diante seria possível definir cada cargo em função na empresa pela descrição de suas atividades, de forma que diferentes pessoas que ocupam as mesmas funções ou cargos pudessem ser avaliadas da mesma forma. A figura 4.3 apresenta como um modelo burocrático, aumenta a previsibilidade do comportamento, o que contribui para o planejamento e controle da organização. Planejamento e controle da organização, conceito 2. Previsibilidade de comportamento, conceito 1. Formalismo, impessoalidade e profissionalismo. Durante muito tempo, os conceitos de organização, burocracia e organização burocrática foram utilizados como sinônimo, e na acepção teórica, muitos autores trabalham dessa forma. Mas em função dos diferentes usos do termo, organização, o paralelo entre o conceito de burocracia e de organização pode ser abordado com alguma distinção. Ambos são sistemas sociais. Enquanto na burocracia a divisão do trabalho é racionalmente definida em função da finalidade pretendida, a organização é composta por indivíduos que se relacionam socialmente para cumprir objetivos. A diferença básica está na divisão racional do trabalho. O termo racional revela a coerência com os objetivos pretendidos, que, em última análise, está associado à eficiência. Um bom exemplo de um tipo de organização que não tem finalidade da racionalidade são as redes sociais. De uma forma geral, uma rede social não apresenta governança pelos seus participantes. De uma forma geral, uma rede social não apresenta governança pelos seus participantes. Não há poder ou relações de subordinação atribuída a qualquer membro. É uma organização que existe com a única finalidade de reunir pessoas com finalidades e interesses comuns para o compartilhamento de textos, fotos e vídeos. Por outro lado, o proprietário da rede social é uma organização burocrática racional, com funcionários que trabalham baseados em regras com relação de subordinação entre si. A burocracia tornou possível a organização do trabalho de grandes empresas e entidades públicas. Há empresas com mais de 10 mil funcionários cujo controle informal seria um desastre de tal proporção que ele provavelmente fecharia antes de atingir esse contingente de funcionários. A proporção de empregos administrativos varia o tempo todo entre empresas de diferentes tipos e tamanhos hoje. O crescimento de empresas industriais comporta certos problemas administrativos. Quando as empresas crescem, é necessário que o gerente proprietário delegue ao seu subordinado as respectivas responsabilidades para desempenhar várias funções que ele vinha exercendo no passado, entre elas algumas funções gerenciais. Esse problema é resolvido em parte por nomear um ou vários assistentes gerenciais disponíveis para que o executivo possa concentrar suas energias em questões essenciais. Empresas que permanecem crescendo pode vir a ser necessário constituir gerentes especialistas encarregados de desenvolver planos e metas para os departamentos da empresa. Pode ser necessário o aumento do grau de responsabilidade dos subordinados, descentralizando as operações para que a empresa possa operar eficientemente. O conceito de disfunção burocrática. É comum, no entanto, ouvir que o excesso de burocracia deixa as organizações lentas e incapazes de tomar decisões racionais. Há uma imprecisão conceitual nessa afirmação. Não é a burocracia que causa a lentidão, mas a disfunção burocrática. Mamãe, por favor. A disfunção burocrática pode ser intencional para dificultar que algo seja feito. Nesse caso, o profissionalismo deixa de existir e a impessoalidade serve para esconder a pessoa responsável. A disfunção burocrática pode ocorrer por anacronismo,
uma regra ou norma estabelecida no passado que não se aplica no presente, em função da própria evolução do sistema social. A burocracia eficaz exige reação segura e devoção estrita aos regulamentos, conduzindo a sua transformação em valores absolutos. Não são considerados como relativas a um conjunto de objetivos. Isso interfere com a pronta adaptação em condições especiais, não claramente divisados por aqueles que elaboraram as regras gerais. Assim, os elementos que conduzem à eficiência em regra produzem ineficiência em casos específicos. As organizações têm uma tendência natural para o desenvolvimento ajustável. A única permanência nas estruturas burocráticas é a ocorrência de modificação ao longo de padrões previsíveis, e mesmo estes não são determinados de modo inalterável. Quando Weber limita sua análise à organização puramente formal, como resultado, denota-se que todos os desvios desses requisitos formais são apenas casos particulares. Esse enfoque é enganoso. As consequências principais e generalizadas da dominação burocrática são a tendência ao nivelamento do interesse de uma base de recrutamento quanto à qualificação profissional, a tendência à plutocratização no interesse de uma formação profissional e a predominância de um espírito de impessoalidade formalista. Muitas críticas aos princípios de Weber buscam particularizar aspectos relativos às distorções causadas por aqueles que procuram interpretá-los. Weber, ao procurar sistematizá-los, tão somente relatou uma realidade que se impunha àquele momento histórico. A questão das formas de dominação, as críticas relativas à abordagem restrita às relações formais dentro da empresa eram uma particularização que estavam aquém dos fatos que motivaram Weber a relatar, a procurar explicar a burocracia. Com Weber inicia-se a teorização das organizações burocráticas racional, que é a organização regida por regras. Há uma discussão entre a organização burocrática racional legal, legitimada pela racionalidade das regras, e, a partir da década de 90, a organização burocrática racional competitiva, legitimada pela racionalidade do mercado. A organização burocrática racional legal é característica das instituições regidas pelas legislações referentes à administração pública. A administração pública, no caso brasileiro, é regida pelos princípios constitucionais da legalidade, sob a regência da lei, da impessoalidade, atos sem privilégio, da moralidade, o fim é o bem comum, da publicidade, sem ocultar atos, e da eficiência, da boa gestão. A organização burocrática racional competitiva é característica de empresas que justificam as suas ações utilizando a lógica do mercado. Essa lógica de ação é reconhecida em processos de fusão, aquisição ou demissões em massa que ocorrem em empresas do setor produtivo. A legitimidade dos atos dos executivos é baseada nos movimentos dos concorrentes, na força ou no fracasso do mercado. Dessa forma, uma demissão em massa ou defasagem no salário não é intencional da gerência, mas algo que está além de suas decisões. Na esfera do mercado, este ser poderoso e não identificável. Mas para sintetizar o conceito de organização burocrática, pode-se raciocinar da seguinte forma. A divisão do trabalho gera cargos, formalismo, desempenhados por profissionalismo, que realizarão as suas funções identificados segundo os objetivos da organização e impessoalidade. A utopia de uma sociedade perfeita. Weber não foi a única vertente sociológica a pensar a organização. Havia também uma corrente que ficou conhecida como socialismo utópico, sendo um dos seus expoentes Robert Owen, que criou a fábrica New Harmony. Robert Owen foi um industrial inglês que viveu entre meados do século XVIII e meados do século XIX e acreditava no bem-estar social do empregado. Ele tinha a concepção de que o empregado precisava se sentir valorizado e protegido pela empresa em que ele trabalhava. Isso significava criar todo um aparato para incluir a sua família no processo. Assim, ele criou emprego também para as mulheres dos empregados, escola,
para os seus filhos e um sistema de valorização do funcionário que incluía recompensas em dinheiro. Era como se a organização que ele criara de sua empresa fosse um microcosmos. Posteriormente, Robert Owen mudou-se para os Estados Unidos e também tentou estabelecer uma organização dentro dos mesmos princípios. Mas quando ele morreu, essa concepção não se sustentou, pois tudo que ele criara tinha que contar com sua liderança e personalidade. Pequena empresa. Na teoria, a prática é outra. Na prática, a teoria é outra. Há uma frase muito batida no meio empresarial, principalmente em relação à pequena empresa, de que na prática a teoria é outra. Na prática, a teoria é outra. Aplica-se à pequena empresa porque, em muitos casos, o empresário desconhece as especificidades da pequena empresa em relação às grandes. Dessa forma, a teoria da administração tradicional não se encaixa. Sendo assim, é necessário haver adequação da teoria administrativa das grandes corporações para ser aplicada na pequena empresa. As necessidades de formalização existem e podem melhorar a eficiência e eficácia da pequena empresa. No entanto, devem ser observadas e, se for o caso, adaptadas, pois na pequena empresa o excesso de formalidade pode fazer com que ela perca sua flexibilidade e capacidade de adaptação ao meio em que opera. A rigor, pela teoria administrativa elaborada para a grande empresa, a pequena empresa não deveria existir. Todavia, existe e deve ser compreendida de uma forma diversa e específica. É importante o desenvolvimento de uma teoria administrativa específica para as pequenas empresas. O desconhecimento da teoria faz com que o cotidiano de trabalho seja diferente e funcione, por vezes, ao longo de uma vida inteira do empresário. No entanto, o desconhecimento ou não existência de uma teoria da administração consolidada e específica para as pequenas empresas conduz o dirigente a pensar que não está fazendo o melhor, só porque é diferente da grande empresa. A formalização, por exemplo, tem um custo, e o empresário da pequena empresa, em função dos seus recursos limitados, sempre faz uma avaliação do impacto que o novo investimento terá. Se o controle pelo livro caixa é suficiente, não há motivo para implantar um sistema do tipo ERP, com módulo financeiro. Há uma avaliação de custo e benefício de uma maneira bastante pragmática. Durante muito tempo, as empresas familiares foram incentivadas a abrir as suas ações para se tornarem empresas controladas por conselhos de acionistas para que pudessem crescer e ganhar novos mercados. Baseando a sua administração nos princípios burocráticos, entretanto, verificou-se na Alemanha que as empresas de pequeno e médio porte haviam garantido a sua sobrevivência ao longo dos anos, em virtude da visão de longo prazo dos empresários familiares, pois conduzem as suas empresas em uma perspectiva de gerações, portanto, de longo prazo. Já as grandes empresas controladas por acionistas podem ser prejudicadas pela necessidade de gerar lucro para os seus acionistas em curto prazo. A administração também é cultura. Previsibilidade. Os princípios da burocracia e o poder do Estado e das organizações podem ser vislumbrados no livro A Metamorfose. Em sua obra, Franz Kafka conta a história de um caixeiro viajante chamado Gregor Samsa, que começa a se ver engolido pelo sistema burocrático a ponto de ele passar por uma transformação radical. Quando certa manhã Gregor Samsa despertou, depois de uma noite mal dormida, achou-se em sua cama transformado em um monstruoso inseto. Estava deitado sobre a dura carapaça de suas costas. E ao levantar um pouco a cabeça, viu a figura convexa de seu ventre escuro, sulcado por pronunciadas ondulações, em cuja proeminência a colcha mal podia aguentar, pois estava visivelmente a ponto de escorregar até o solo. Inúmeras pratas, lamentavelmente escálidas em comparação com a grossura comum de suas pernas,
oferecia a seus olhos o espetáculo de uma agitação sem consistência. O que me aconteceu? Não estava sonhando. Este livro faz uma crítica ao modo de vida da sociedade burocrática. Esse livro faz uma crítica ao modo de vida que a sociedade burocrática impõe ao ser humano, como se a identidade das pessoas não fosse mais importante. Somente o trabalho mediria o que a pessoa é. Essa história reflete bem o conceito de jaula de ferro. De acordo com esse conceito, a pessoa vive a vida que alguém pensou para ela e se mantém na organização mesmo desmotivada, pois há a expectativa de recompensas futuras. Ao mesmo tempo, sente-se protegida pela jaula de ferro. George Orwell escreveu em 1948 o livro 1984, que mostra as relações humanas controladas pelo Estado em um futuro no qual os meios de comunicação em massa sufocam a existência do ser humano pela onipresença do Estado. Todos eram vigiados pelo grande irmão Big Brother, que proibia qualquer tipo de relação afetiva, cujo castigo era a morte. Em 1984 não existe mais a democracia. Os governos totalitários dominaram a sociedade completamente. Criaram-se sistemas inteiros para controlar atividades, pensamentos, a liberdade e a cultura. Tudo ocorre conforme o Estado determina. O personagem Winston vive angustiado por demonstrar ainda alguns vestígios de humanidade. Caso. OCESP, uma organização burocrática de excelência. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo é reconhecida como a melhor orquestra brasileira pela sua qualidade artística. No entanto, esse reconhecimento só foi possível graças ao processo de reestruturação iniciado em 1997 pelo maestro John Nashling, a partir de um plano deixado pelo maestro Eliezer de Carvalho, e pela continuidade das ações na administração seguintes. John Nashling é um maestro com ampla experiência e reconhecimento internacional. Ao assumir, encontrou uma realidade distante dos tempos áureos, quando a orquestra estava sob o comando do maestro Eliezer de Carvalho. Os seus músicos ganhavam tão mal que precisavam tocar em outras orquestras. A orquestra não gerava receita, só despesa. Nesse cenário, o primeiro passo foi abrir editais internacionais de contratação. Paulatinamente, a orquestra adquiriu uma dinâmica virtuosa, com a contratação de novos músicos e a garantia de um salário digno. Havia ensaio todos os dias das 10 às 16. O músico tinha o compromisso de chegar ao ensaio com as peças estudadas. Com o tempo, os músicos deixaram de tocar em outras orquestras, pois perceberam que não havia o mesmo senso de profissionalismo. Em 1989, a Sala São Paulo passou a ser o local oficial da Orquestra de São Paulo, para os ensaios e as apresentações. No teto da sala há 15 painéis com ajustes remotos independentes, o que permite trabalhar a sonoridade da orquestra de maneira mais precisa, conforme o repertório executado. Em 2005 foi criada a Fundação OCESP, que viabilizou a organização das receitas e melhoria do potencial de captação e permitiu implementar diversas iniciativas, dentre as quais a compra e locação de partituras e a formação de músicos. A Fundação OCESP passou a se relacionar com várias editoras internacionais para compra ou locação de partituras. Sempre que uma peça é executada, os direitos de edição são pagos. Mas isso resolvia uma parte do problema. E os compositores brasileiros? O Brasil possui uma produção de música erudita desde o período colonial de grande qualidade, mas o grande público brasileiro desconhece. As obras de Villa-Lobos e Carlos Gomes, por exemplo, são registradas nos Estados Unidos e na Europa. Neste caso, as partituras ainda estão disponíveis. Entretanto, no caso da maioria dos compositores brasileiros, havia grandes dificuldades para contratar edições profissionais. Já havia uma editora vinculada à orquestra antes da Fundação OCESP, que veio a ser formalizada posteriormente para editar as obras de compositores brasileiros acessíveis para as orquestras do mundo todo. Após a criação da Fundação OCESP, ela se tornou uma marca da OCESP, registrada como a editora criadora do Brasil. Para divulgar esse trabalho de resgate, a orquestra fez várias gravações pelos selos
bis da Europa e firmou um acordo com a gravadora Biscoito Fino do Brasil. Adicionalmente, a orquestra, que sempre executou peças de compositores contemporâneos, organizou e sistematizou o processo de encomendar novas composições. Outro aspecto importante é a formação de músicos. O Brasil é um país que está perdendo a tradição na formação de músicos. Antigamente, grande parte das famílias de classe média possuía instrumento em casa. Este era o esteio da formação musical básica, mas essa cultura deixou de existir. Em 2006, foi criada a Academia de Música da USESP, para colaborar com a formação de músicos qualificados no Brasil. Os professores são os próprios músicos da orquestra que recebem a parte pelas aulas, enquanto o aluno, por sua vez, recebe uma bolsa para estudar. Em 2008, a USESP possuía uma receita de 74 milhões de despesas e de 64 milhões. Em 2008, a USESP possuía uma receita de 74 milhões e despesa de 64 milhões. Parte do orçamento era proveniente dos 12 mil assinantes dos concertos, dos direitos autorais, das gravações e das partituras. No final de 2008, a orquestra fez uma apresentação transmitida da Sala de São Paulo pelo canal de TV Arte, que o retransmitiu para a Europa. Em outubro de 2003, a orquestra se apresentou na Philharmonie de Berlim, uma das principais salas de concerto do mundo, em uma turnê regida por Marin Alsop. Um aspecto que reforça o caráter de impessoalidade e profissionalismo da USESP é a participação de maestros convidados durante as temporadas. A atuação de maestros convidados colabora para melhorar a sonoridade da orquestra, o que permite aos músicos incorporarem novos estilos e percepções artísticas. Atualmente, a orquestra é constituída pelas seguintes instâncias de governança: Conselho de Orientação, como um guardião de princípios nos moldes dos Boards of Trustees americanos; Conselho de Administração, que supervisiona a gestão; Direção Executiva, similar ao CEO de uma corporação; e Diretor Artístico, responsável pela programação. A direção musical e a regência titular são exercidas pela mesma pessoa, com o intuito de garantir o desempenho técnico e o desenvolvimento artístico do grupo. A USESP é composta por 4 unidades de negócio: orquestra e coro profissionais, responsável pela gestão da USESP e de coro educacional, que inclui academia, coros infantis e atividades de treinamento. Sala São Paulo, que é responsável pela gestão da sala de espetáculo. Sala São Paulo, que é responsável pela gestão da sala de espetáculos. Festival de Inverno do Campo do Jordão, que é responsável pela gestão do festival. Para manter e sistematizar o seu acervo, a USESP possui o Centro de Documentação Musical, CDM, Maestro Eliezer de Carvalho, que reúne o acervo de partituras e gravações da USESP. A editora é uma parte do CDM. Ele fica aberto 4 horas por dia para consulta pública. Não há gravações raras, partituras marcadas, história oral, entrevista, geração de podcast e de operacionalização das gravações. Possui o acervo de vários compositores, dentre os quais do professor e compositor Oswaldo Lacerda, e parte do acervo de Almeida Prado. Outra parte do CDM é o arquivo que serve à orquestra, aos coros e à academia. É um centro de gravação e fornecimento de material gráfico e sonoro para as atividades da Fundação USESP. Todo o material que se encontra na parte de multimídia do site da USESP vem do CDM. Esse nível de organização e competência da USESP demonstra que o processo de reestruturação caminhou na direção de torná-la uma organização burocrática na acepção do conceito, pois garantiu profissionalismo, formalismo e impessoalidade na condução administrativa da melhor orquestra brasileira. Considerações finais. Em qualquer aspecto da vida social, a burocracia está presente. Sem ela, a sociedade não teria atingido os níveis de organização atuais. Se a previsibilidade do comportamento das organizações é atingida pela impessoalidade, formalidade e profissionalismo, na realidade, o que não funciona adequadamente ocorre quando um desses 3 aspectos não está presente: impessoalidade, formalismo e profissionalismo. Outra questão importante da organização burocrática foi identificar a necessidade de administrar profissional que detém os conhecimentos adequados para desempenhar
as suas funções. A sua fidelidade está relacionada ao cargo que ocupa, em detrimento da visão do proprietário da organização. Nesse caso, ele não dispõe dos meios de produção e recebe um salário para realizar o seu trabalho. Somente um superior hierárquico pode nomeá-lo, bem como o cargo dele não tem caráter vitalício, mesmo que isso não signifique necessariamente que ele ocupe o cargo por um tempo determinado. E chega um dia, quando ele tiver cumprido o tempo necessário de serviço, em que ele vai se aposentar e dar lugar a outros. A figura 4.4 apresenta as características do administrador profissional enquanto funcionário burocrata. É um especialista, é sua atividade principal, não possui os meios de produção, fidelidade ao cargo, remuneração em dinheiro pela atividade, nomeação por superior hierárquico, cargo não vitalício, porém sem prazo definido, constrói carreira para a aposentadoria. Características do administrador profissional enquanto funcionário burocrático. A aplicação dos princípios da burocracia, entretanto, demanda profissionais que pensem as atividades de forma proativa, antecipando-se a eventuais problemas que possam ocorrer. Se você não está convencido ainda, utilize um serviço de poupa-tempo e veja como a burocracia realmente funciona.